Olá pessoal, bem-vindos ao webinar do QI Elétrico. Meu nome é Francisco e vou mostrar para vocês os principais recursos da ferramenta para a elaboração de projetos elétricos de acordo com a metodologia BIM. A gente vai mostrar algumas questões de lançamento, dimensionamento normativo de acordo com as normas da BNT, a parte de detalhamento do projeto, verificação de colisões, o Clash Detection, geração de pranchas, lista de materiais e demais detalhes. É claro, tudo isso no fluxo conectado, OpenBIM. Então vamos lá? Então pessoal, vamos começar o nosso projeto aqui da nossa webinar. Então eu estou aqui no ambiente do QI Cloud, então a gente vai simular um fluxo de projeto OpenBIM. Então a primeira questão é a obra, Então a obra está disponível aqui no QI Cloud, então a gente vai fazer um projeto de uma escola, na qual eu já tenho todas as disciplinas aqui definidas, arquitetura, compatibilização, documentos, foco da nossa webinar, que é a parte dos projetos elétricos, tem a estrutura, hidrossanitário, incêndio. Então aqui eu tenho todos os envolvidos na obra, na qual eu vou começar a buscar as informações para iniciar o meu projeto elétrico. Então a primeira coisa que eu preciso é da arquitetura e da parte das estruturas, que são as duas primeiras referências para eu iniciar o meu projeto. E claro, se eu tiver uma outra disciplina disponível, eu também consigo já efetuar o download dos modelos para iniciar o meu projeto elétrico em BIM. Então, nesse caso, a gente usa o arquivo IFC. Então, essa escola foi modelada, então estou aqui no ArchiCAD, então o projetista de arquitetura vai salvar esse arquivo, a modelagem da arquitetura no formato IFC, vai disponibilizar esse arquivo IFC lá na nuvem, no QI Cloud, e eu, projetista de instalações elétricas, vou fazer o download para iniciar o meu projeto de instalações elétricas no QI Builder. E, claro, vou repetir esse mesmo procedimento com as demais disciplinas. Então, agora, eu venho aqui no QI Builder e eu vou começar o meu projeto. Vejam, eu vou agora em Arquivo, Novo. Eu consigo criar uma nova edificação a partir do QI Builder ou criar uma nova edificação a partir do modelo externo. Então, essa opção de criar a nova edificação a partir do modelo externo permite que eu já importe o arquivo IFC das demais disciplinas para otimizar a criação dos pavimentos, dos níveis e demais informações. Caso eu não tenha o arquivo IFC, esteja trabalhando no formato CAD 2D, aí eu crio a nova edificação e faço a associação das plantas em DWG. No nosso exemplo da nossa web, a gente vai criar a nova edificação a partir do IFC da arquitetura que a gente acabou de visualizar, que foi criada, modelada no ArchiCAD, mas também poderia ser modelada no Revit e que está disponível lá no QI Cloud, para que eu possa fazer o download dos arquivos. Então, eu vou trocar aqui para modelo IFC. Vejo que eu já separei vários IFCs aqui para a gente adiantar o nosso projeto. No nosso caso aqui, eu vou selecionar o modelo da arquitetura. Então, eu vou dar um abrir. Vejam, aqui eu insiro o nome da edificação, o do meu projeto, defino qual é a pasta na qual eu vou estar criando esse projeto, Consigo selecionar aqui qual é a pasta que eu vou estar fazendo o nosso projeto. Então, seleciono a pasta, dou um OK, clico em avançar. Então, após clicar em avançar, aqui eu consigo selecionar quais disciplinas eu vou estar elaborando o projeto. Climatização, fiação, gás, hidráulico, incêndio, sanitário, SPDA. Então, por exemplo, eu posso aqui selecionar a parte de fiação e SPDA. Então, esses dois projetos vão ser criados na edificação. Avançando, a gente consegue aqui inserir os dados da obra, tipo, título, endereço, cliente, o autor do projeto, personalizar esses campos. O importante aqui é que essas informações vai nos ajudar na automatização da geração das pranchas
pelo KeyBuilder. Da mesma forma aqui, né, as informações do desenho. Para avançar, aqui a gente começa, pessoal, a fazer a parametrização do projeto. Então veja que eu tenho aqui a parte elétrica, né? Tem a questão muito importante das subredes. Então eu consigo criar novas subredes. Ó. Essas subredes possibilitam, vou colocar uma subrede aqui, eletroduto, forro, ó. E eu consigo criar novas subredes para quê? Para ter todos os níveis de desenho 2D, a parte 3D, geração de legendas, lista de materiais separados. Então isso aqui me auxilia a dar um melhor detalhamento no projeto. Então a gente sabe que o projeto elétrico é um projeto cheio de informação. Então esse é um recurso muito interessante para projetos maiores, na qual o projeto pode criar N subredes e ter esse melhor detalhamento nas pranchas, no 3D, separar bem as informações, inclusive separar até na lista de materiais. A questão dos circuitos, então vejam que eu consigo alterar os critérios de numeração, isso aqui é bem importante, então o programa faz essa renumeração de forma automática, então eu tenho esses 3 critérios, por pavimento, projeto e quadro, o estilo de numeração numérico ou por letras, as nomenclaturas das fases, né, para geração dos relatórios, quadros de cargas e diagramas. A mesma coisa eu consigo fazer para os comandos, definir os critérios de numeração do meu projeto. É claro que depois eu posso estar editando essas informações. Para os condutos, temperatura, eu consigo definir os padrões de temperatura ambiente e solo, que é uma informação que vai ser utilizada no projeto, no cálculo da capacidade corrente. Em projetos de edificações, né, de uso coletivo, apartamentos, eu consigo inserir os apartamentos tipo e uma informação na área. Isso aqui é um cálculo específico que o programa tem, que leva em consideração, né, um critério do COD para cálculo da demanda em função de algumas concessionárias, usa esse critério em função da área, né? Então isso aqui é um recurso bem interessante. A mesma coisa eu tenho aqui para as demais disciplinas, ó, cabeamento, telefônica, lógica, né? De acordo com o que eu estou criando aqui o meu projeto. Então vou avançar, o nosso foco aqui é o projeto elétrico. Então vejam, aqui ele já cria o pavimento, né, com os níveis da arquitetura, né, as repetições, as alturas. Então isso aqui já me auxilia, né, que eu tenho mais produtividade, a escala, a origem, já vem isso bem definido já do projeto arquitetônico. Então isso é uma diferença. Vou avançar novamente, aqui eu consigo definir os planos de corte, porque eu vou estar importando o modelo 3D BIM em FC, e eu vou estar cortando esse desenho para que eu consiga gerar direto já os desenhos 2D que servirão de base para o meu lançamento. Então aqui o projetista também consegue estar fazendo essa definição dos cortes. E aqui vocês conseguem definir quais os objetos também que você quer importar do modelo. Então tem diversos parâmetros aqui que é possível ajustar. Vou avançar novamente. Aqui são os modelos de organização das pastas, né, com seus conteúdos. Então aqui dentro do gerenciador de arquivos do Builder, né, então aqui a gente tem 5 modelos disponíveis. Então eu vou dar um OK e vejam, ele já criou os pavimentos para mim conforme o modelo da arquitetura, já associou as disciplinas em cada pavimento. E o que está sendo feito agora? Ele vai planificar o modelo 3D para quê? Gerar as plantas 2D de referência para lançamento já com a origem e com a escala pré-definida. Então vejam que é bem simples, é bem rápido, né? Importei o IFC, é um fluxo total Open BIM. Agora ele está criando os pavimentos, ó, já terminou o pavimento cobertura, está finalizando o pavimento térreo. Eu já vou poder ter acesso à planta 2D desses pavimentos. Então isso otimiza bastante o nosso trabalho. Então vejam, terminou. Eu posso acessar o pavimento. Eu vou enquadrar e já está disponível para a gente efetuar o lançamento do projeto elétrico. Então eu já tenho aqui a minha planta arquitetônica na escala certa e com a origem definida. Então vejam que
eu já otimizei o meu trabalho, né, de criação da minha edificação e importação dos desenhos, né, em todos os pavimentos. Se eu estivesse fazendo projetos que não fosse o padrão BIM, eu poderia, após criar os pavimentos, também estar importando aqui os desenhos, né, no formato DWG ou DXF. Então a ferramenta permite também, né, fazer das duas formas. Feito isso, pessoal, eu posso acessar o modelo 3D e a gente observa já aquela edificação, aquele modelo feito no ArchiCAD, que o arquiteto disponibilizou lá no Keycloud, na pasta da arquitetura, e eu fiz o download e já estou aqui utilizando como referência para o lançamento do meu projeto das instalações elétricas ou das demais disciplinas que eu vou estar utilizando. Então, esse é o fluxo agora, né, de trabalho em BIM. Então, importei em FC Arquitetura, ela já está como referência 3D e também referência 2D para o meu lançamento. Aqui eu consigo fazer um módulo de impressão, consigo fazer esse tipo de ajuste. O que eu vou fazer agora? Vejam que eu estou aqui vinculado só à arquitetura. Eu vou vincular as demais disciplinas que servirão de referência para o lançamento do meu projeto elétrico. Então vejam, novamente eu venho aqui, eu consigo vincular e também consigo fazer o vínculo com o Keycloud, né? Então a gente tem até uma palestra sobre o fluxo Connect, a gente mostra isso aí bem detalhadamente, que não é o foco aqui da nossa palestra. Mas eu vou vincular o quê? Vou vincular agora o projeto de estrutura, né? Então tem aqui o IFC da estrutura, que eu vou vincular para usar como referência aqui do meu lançamento do meu projeto elétrico. Vejam que ele já apareceu aqui na lista. Vou de novo agora vincular o projeto que eu já tenho disponível aqui da parte hidrossanitária. Então vou selecionar aqui o modelo IFC. Estou simulando um fluxo de projeto em BIM. Então já tenho essas duas disciplinas com o modelo IFC numa fase já definida. Eu consigo importar aqui no meu projeto elétrico para servir de referência. Então ele finalizou. Então tenho aqui as três disciplinas vinculadas aqui. Agora eu posso retornar para o meu modelo 3D. Eu vou atualizar. Ele vai atualizar o modelo e agora sim eu estou preparado para começar o lançamento, a etapa de lançamento do meu projeto elétrico. Então a gente vai ver agora vários recursos aqui que vão nos ajudar a ter produtividade no lançamento do projeto elétrico. Então vejo que ele já carregou, podem notar que agora eu estou aqui com a parte da estrutura, com a parte hidrossanitária, que vão servir de referência para o lançamento do meu projeto de instalações elétricas. Então, isso é o fluxo, né, de projeto em BIM. Então, eu consigo aqui separar, veja que eu tenho toda a listagem dos elementos aqui na guia do modelo IFC. Se eu clicando aqui em pavimento, eu consigo verificar, ligar e desligar todos os modelos que eu vou estar trabalhando. Então, aqui eu consigo separar. Isso que é a grande vantagem da gente trabalhar em BIM, né? Eu tenho todo o melhor entendimento da obra. Agora vai ficar muito mais fácil. E o que eu estou lançando lá no 2D, eu vou ter aqui já referência direto no modelo 3D. Então agora, após a criação do projeto, né, e aí o vínculo das demais disciplinas que a gente está trabalhando aqui no fluxo BIM, eu vou começar agora a lançar o projeto, né, a parte de instalações elétricas. Então vamos para o lançamento. Vejam que eu tenho várias guias, né? Guia desenho, guia elementos, guia lançamento. Essa específica eu posso estar selecionando qual é a rede que eu vou estar utilizando. Inclusive ele habilita para mim as subredes criadas, né? E eu tenho os menus específicos. Então a parte de condutos, de pontos, conexões, quadros e a parte de lançamento automático. Então, para efetuar o lançamento dos pontos, essa informação é proveniente do cadastro. Então, o programa já disponibiliza um cadastro completo. Então, um cadastro para você elaborar todos os projetos de instalações. E você pode personalizar com suas próprias peças ou importar. Veja que eu já tenho aqui importado as peças dos fabricantes, disponíveis lá no nosso site do portal do fabricante. Então, vejam que a peça, BIM Biblioteca Elétrica, ponto de luz, por exemplo, as peças possuem várias informações.
desde a parte de descrição, legenda, representação, a parte de cálculo. Então aqui a parte de iluminação, eu tenho a quantidade, potência, fator de potência, rendimento, fluxo luminoso, no caso aqui para o cálculo luminotécnico. Então vocês vejam que eu tenho uma gama de opções aqui de personalização. Tem o símbolo 2D e o símbolo 3D, que eu posso também estar personalizando, basta que eu tenha essa simbologia no padrão IFC. E aqui eu tenho os itens associados, né, que vão ser os itens que vão ser quantificados ao efetuar o lançamento. Então, isso agiliza muito o nosso projeto, porque o cadastro está bem completo e ainda permite a personalização. Visto isso, pessoal, eu posso agora, no menu pontos, definir qual é o ponto que eu quero utilizar. Uma fotocélula, campainha, tomadas, interruptores e lâmpadas. E eu tenho várias opções aqui, ainda eu posso estar personalizando esses esquemas elétricos. Vamos fazer um lançamento aqui no ambiente rápido para vocês verem como é que funciona. É bem simples. Deixa eu pegar aqui esse ambiente. Vou começar aqui. Defina a posição teto. Vou começar definindo aqui a parte de iluminação. Vou pegar uma lâmpada. Vou definir aqui a captura ponto médio. Então o programa possui várias capturas para a gente ter precisão do lançamento. Defino 2 pontos e vejo que ele automaticamente já centraliza para mim o ponto. Eu posso buscar aqui as peças disponíveis. Tenho tanto a biblioteca BIM elétrica, como eu tenho a parte aqui toda de lâmpadas LED, lâmpadas fluorescentes. Tem toda uma parte de lâmpadas especificadas aqui também que eu posso estar utilizando no meu projeto. Então vejo aqui, eu vou selecionar, vou voltar lá para nossa biblioteca mesmo. Aqui eu trocando as peças, vejo que ele já troca, eu posso trocar por várias simbologias associadas à peça. E eu definindo isso, pode dar um clique. Então está aqui a minha peça lançada. Vejo que o importante do QI elétrico, que eu estou trabalhando com informação. A gente chama do IDUBIM. Então eu já tenho que esse ponto de luz está no teto, um ponto de 15 watts, tipo de ponto lâmpada. Ainda não preenchi, mas eu tenho as informações aqui de quadro, circuito e comando. E agora eu posso estar lançando a parte de comando, já que eu falei nisso. Defino aqui a posição média. Também tem uma gama de opções de comando aqui, interruptor simples, paralelo, intermediário. Tem outras opções aqui de fotocélula, relés. Então isso aqui é uma variedade. Eu clico aqui, por exemplo, interruptor simples. Defino um outro tipo de captura para não ter precisão. Marco aqui o ponto na parede. Direção, vejo, ele já filtrou de forma inteligente, né, no meu cadastro a peça interruptor simples. Lancei, vejam que eu já tenho uma mira para eu indicar qual é o comando dessa lâmpada, e ele automaticamente preenche. Interessante é isso, eu estou desenhando e estou já trazendo informações para o meu projeto. Feito isso, posso lançar a parte de tomadas também. Eu venho aqui, eu tenho as tomadas 2P, tomada 3P, então tenho vários esquemas de lançamento aqui. Vou clicar aqui em tomada 2P, posso lançar aqui do lado, posição média, vou trocar aqui a captura também, marco, e veja, eu tenho aqui as tomadas tanto de uso geral, né, de 100 watts, 200, 600, como dos equipamentos de uso específico. Então o projetista pode estar fazendo isso. Isso ajuda porque você já tem vários equipamentos pré-cadastrados na ferramenta. No meu caso aqui, vou deixar aqui uma tomada de 600 watts, média, e ele já indica para mim. Então veja como é simples a gente estar efetuando a definição dos pontos. Agora eu posso estar lançando aqui os eletrodutos. Defino a posição aqui do meu eletroduto. Vejam que eu tenho aqui uma gama de opções, desde de canaletas, né, de PVC, parte de eletrocalha também para fazer com vários tipos de fixação, tipos de eletrocalha, se é C ou se é U, lisa ou furada, eletroduto de alumínio, eletroduto metálico, PVC rígido, PVC flexível, parte de leitos e perfilados. Isso que eu falei para vocês que a gente pode ainda estar adicionando novas informações. No caso aqui, a gente vai usar aqui um PVC flexível tipo leve, eu vou selecionar aqui 3/4. Feito isso, desligo a minha captura, ativo aqui
o comando, ó, eu clico no primeiro ponto, clico aqui no interruptor e vejam que eu defino automaticamente a minha curvatura. O bacana é que essa curvatura aqui não é só no 2D, mas sim ela também é representada no 3D. Aí eu posso continuar aqui o lançamento. Ó. Venho aqui agora interligo aqui esses dois pontos. Então, e assim eu continuo fazendo toda a interligação. Também eu consigo, pessoal, fazer isso aqui de forma automática. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, nesse ambiente. Eu vou começar pelas tomadas. Então, aqui a gente tem um recurso de lançamentos automáticos, né, desde condutos, que eu consigo lançar automaticamente os condutos do projeto, fazer toda a distribuição de lâmpadas pelo método dos lumens e fazer a distribuição de tomadas no recinto de acordo com os critérios da NBR 5410. Nesse aqui eu tenho como selecionar se é uma aplicação residencial, aí se é uma cozinha ou uma sala, para ele aplicar os critérios mínimos, né, de acordo com a norma, se é um ambiente comercial, escritório ou lojas. Então, para cada aplicação eu vou ter um cálculo mínimo de tomadas, ou aplicação livre, né, na qual ele vai fazer uma separação geométrica. Então, defino aqui a posição, vou botar aqui posição baixa, distribuir tomadas, vou clicar aqui para definir o perímetro, né, do meu recinto, ó, vou clicando nos pontos, até fechar o meu perímetro. Aí agora eu posso definir a posição da porta, para quê? Para que ele não faça, ó, coloque tomadas no vazio da porta. Então eu posso definir essas aberturas, ó. Eu vou ter só uma porta aqui. Dou um Enter, ó. Vejam, ele já calculou a área do recinto, né, para mim, já calculou o perímetro, eu tenho o meu offset, eu consigo definir os afastamentos de extremidades, de porta, né, definir a quantidade mínima para esse ambiente. Aqui tem a quantidade que ele acabou definindo pelo espaçamento, consigo definir quais são as peças que eu quero, né, então eu consigo estar colocando essas peças aqui, ó. Então o projetista pode selecionar qual é a peça que ele quer estar fazendo a distribuição. Feito isso, ó, vejam que eu vou dar um clique e ele vai fazer a distribuição para mim de forma automática. Olha só que interessante. Então, é um recurso bem interessante, né, para você verificar uma quantidade mínima e ter mais produtividade no projeto. Isso é bem importante. Feito esse lançamento das tomadas, nós podemos também efetuar o lançamento automático para a parte da iluminação. Então, a gente pode fazer o cálculo luminotécnico. Então, eu tenho esse recurso aqui que aplica o método dos lumens. Ó. Vou clicar nele, vou selecionar aqui o ambiente, ó. E vejam, ele já abriu de novo, né, o diálogo com todos os parâmetros. Eu posso colocar o nome do ambiente porque ele já vai gerar para mim o meu relatório luminotécnico. Então vejam que eu tenho comprimento, largura, a minha altura, posso definir aqui, ó, uma altura diferente. Ó. A iluminância, que é um parâmetro normativo que vai influenciar na quantidade de peças. Posso selecionar qual é a peça que eu vou estar utilizando aqui no meu projeto. Os fatores, né, de manutenção, se é um ambiente normal, sujo, né, para o cálculo luminotécnico, a eficiência da minha luminária. Então veja que eu tenho aqui a tensão, fluxo luminoso, refletância de teto, refletância de parede, refletância de piso, e veja que aqui ele já me dá um resultado, né, do memorial do cálculo luminotécnico, já sugerindo, né, uma quantidade de 2 lâmpadas, né, espaçadas em linhas e colunas. Interessante que enquanto esse diálogo está aberto, eu consigo simular vários cenários sem a necessidade de uma planilha externa. Isso é uma outra vantagem, né, do QE Elétrico. Eu estou fazendo o cálculo, o desenho, a integração do projeto, tudo junto, né, sem ter ferramentas separadas. Então eu vou adotar essa sugestão que ele fez aqui, utilizando 300 lux, e eu vou clicar. Vejam que ele já efetuou o lançamento para mim. Então isso ajuda bastante o projetista. Ele já gera também depois eu mostro, mas ele já gerou também a parte de
do memorial disso aqui. Então eu posso acessar o memorial, ó, ele já cálculo luminotécnico sala. Ó. Então aqui ele gera em HTML ou em Word, ó, e eu já tenho um memorial luminotécnico daquele recinto. Então isso aqui ajuda muito, né, a gente ter tudo muito bem documentado. Então vejo que esse documento é gerado de forma automática e já fica aqui disponível dentro do KeyBuilder. Então, feito o cálculo luminotécnico, vamos lançar aqui o interruptor. Então, vamos lançar aqui, ó, interruptor simples, né, posição média. Vou ativar a captura aqui. Vejam. Ó, vou colocar aqui, vou usar aquele mesmo, vou selecionar aqui as duas lâmpadas. E vejam que ele já criou o comando elétrico. Então, eu já estou trabalhando com essa informação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lançar o quadro de distribuição, para a gente já verificar como é que ele trabalha com essas informações. Ó. Então, vamos lançar o quadro de distribuição. Vejam que eu tenho aqui quadro de distribuição, quadro de medição e quadro com transformador, porque agora, nessa versão, eu consigo trabalhar também a parte de corrente contínua. Então, eu vou trocar aqui para quadro de distribuição. Na parte de quadros, pessoal, eu também tenho disponibilidade de lançar a entrada de serviço, né, que tanto essa como a medição está associada à concessionária, caixas de passagem de fiação e a parte de transformador. E ainda eu consigo definir o centro de carga em função dos pontos ou em função de um quadro. Então ele já calcula o centro, o baricentro, né? Eu vou mostrar isso uma etapa adiante, facilitando muito o nosso projeto para verificar se os quadros estão localizados na melhor situação técnica, né? Não só levando em consideração a parte estética, né? Posso copiar para outros pavimentos e ainda fazer toda a associação de quadros. Então vamos lá. Vamos lançar aqui um quadro de distribuição. Veja, eu vou ativar a captura, vou colocar ele aqui nessa parede. E vejam que eu tenho várias opções. Ó. Quadro de chapa pintada, plástico. Ó. Inclusive tem aqui dos fabricantes que eu importei antes dessa web. Ó, então eu tenho aqui, ó, quadro plástico de embutir. Então vejo que eu tenho várias opções aqui de disjuntores, né? Que eu posso estar selecionando. Vou selecionar um aqui, vejam que ele também calcula para mim depois, quando eu definir os circuitos, os componentes, e posiciono o meu quadro. Feito isso, eu posso agora criar os meus circuitos elétricos. Então vejam que o programa permite, ó, vejo que eu já estou aqui com o meu gerenciador de circuitos e o meu quadro. Eu tenho as propriedades desse quadro. Ó. Então tem todas as informações pertinentes desse quadro. Então eu estou trabalhando com a parte elétrica, a peça associada, a família dos cabos que eu vou estar utilizando, né? Porque vai ser um quadro de distribuição, condutores por fase, a parte de esquema de lançamento desse quadro, se vai ser fase mais neutro, duas fases, as tensões, ó, fator de agrupamento para o circuito, se eu quero fixar ou não, método de instalação para o cálculo da capacidade de corrente, a parte de proteção do meu projeto, né? Então ele já vem com vários disjuntores pré-cadastrados da norma DIN, norma UL. Ele vai calcular para mim automaticamente a capacidade de corrente, vai verificar o nível de curto-circuito também. Disjuntor de manutenção, ó, eu posso estar definindo aqui os disjuntores de manutenção desse quadro, a regra de proteção IDR dele, né? Se ele vai ter um IDR no barramento principal, por circuito automático ou por grupo de circuitos. Isso aqui é bem interessante porque eu consigo, ó, criar vários grupos de IDR e associar isso aí no meu projeto. Então eu posso estar criando vários grupos aqui e tendo uma boa solução, assim, com um bom custo-benefício. Os dispositivos de proteção contra surto, né, os DPS. Então eu posso estar selecionando aqui o DPS e eu tenho aqui as opções, né? Posso estar utilizando o disjuntor de desconexão também para proteger esse DPS, né? Então eu consigo definir essas informações. Então veja que eu tenho todas as informações elétricas, ó, pertinentes ao meu quadro. Então vocês têm muitas configurações aqui para ter a melhor proteção possível da sua instalação.
Feita essa parametrização do quadro elétrico, eu posso agora adicionar os circuitos. Vejam, eu posso adicionar circuitos normais ou circuito reserva. Eu vou adicionar aqui o circuito normal e veja, eu vou colocar os parâmetros. Eu consigo aqui definir um prefixo, então circuito de iluminação, vou botar LU. Vou colocar aqui iluminação. Vejam, e aqui eu tenho os tipos de cabo que eu posso estar aplicando nesse circuito, várias famílias de cabo, porque o programa vai calcular automaticamente pela capacidade de corrente. A seção, não preciso me preocupar. Condutores por fase, eu posso, em questões de circuito de distribuição, ter mais de um condutor por fase, para reduzir a seção dos mesmos. O tipo de demanda, muito importante, o programa calcula por diversos fatores de demanda. Então isso aqui é bem interessante porque acaba que o seu projeto sai muito mais preciso. Os esquemas de alimentação do meu circuito, fator de agrupamento, eu posso fixar e inserir valores de novas tabelas, Então isso aqui os nossos projetistas pediam bastante. O método de instalação de acordo com a norma, então o programa faz todo o cálculo de acordo com a 5410, isso é bem importante, você está projetando em BIM, mas de acordo com a norma. E os disjuntores aqui você seleciona se você quer usar o padrão DIN ou L. E o cálculo será automático. Veja que o IDR, eu já posso botar tanto o IDR individual ou por grupo, definindo aqui os meus grupos. E aí eu parametrizo todo o meu circuito de iluminação. Isso é o I do BIM, informação. Está aqui. Agora eu posso criar um circuito de tomadas. Posso definir aqui tomadas, botar um prefixo tom, e botar aqui, tomadas. Vejam, pessoal, que ele já grava as configurações que eu tinha utilizado no meu projeto, então isso facilita a vida do projetista, Aí ele só vai mudar os parâmetros que ele achar pertinente, e eu ainda consigo, gerar o meu circuito de reserva, na qual a 5410, especifica. Então, nesse circuito de reserva, eu tenho todos os parâmetros, mas eu tenho um parâmetro especial, que é a potência de reserva, que eu consigo estar definindo, na qual o programa vai calcular o alimentador, levando em consideração essa potência de reserva. Então, você acaba tendo um cálculo elétrico muito preciso dos alimentadores dos quadros. Feito essa definição dos circuitos, agora eu posso definir isso nos pontos. Veja que o programa mostra umas indicações de exclamação, porque eu ainda não dimensionei, o programa faz verificações dinâmicas. Se vocês observarem, esse triângulo vermelho, se eu colocar o cursor sobre ele, ele começa a indicar vários fatores de verificação. Então, o programa também tem verificações inteligentes para auxiliar o projetista. Então, agora eu vou definir o circuito. Vou clicar em iluminação. Eu venho aqui em definir circuito, vou selecionar as duas lâmpadas e vou dar um Enter. Vejam que ele já localizou o interruptor que está associado e já preencheu o circuito. Vejam, isso aqui em projetos com muitos pontos dá um grande trabalho braçal para o projetista. Isso aqui ele já gerencia de forma automática. Da mesma forma, agora eu vou distribuir os circuitos aqui, vou definir os circuitos pelo o comando aqui, outro tipo de comando também, e vou pegar as tomadas. Vejam que eu vou pegar várias tomadas simultaneamente, ao invés de eu desenhar lá no CAD uma por uma, ou em outras ferramentas de modelagem, não, aqui é automático. Eu já defino o circuito das tomadas. Vejam como é simples, E agora, para mostrar também, eu vou afastar um pouquinho para o lado aqui esse quadro, e vou lançar um quadro de distribuição, um quadro com transformador, porque a gente trabalhou só a parte de corrente alternada, mas eu também tenho opção aqui em trabalhar com a parte de corrente contínua, Então vou botar o meu QT aqui, para a gente exemplificar aqui, Então se vocês quiserem utilizar circuitos, pontos com corrente contínua, então eu vou colocar aqui uma carga aqui de iluminação, aqui para vocês verem, E vejam, da mesma forma eu posso agora no gerenciador selecionar esse quadro, transformador, abrir as propriedades dele e fazer toda a parametrização desse quadro.
E eu posso definir se o esquema de saída vai ser sobre corrente alternada, né? Posso ter uma transformação também em corrente alternada e tendo uma tensão diferente da tensão de entrada. Eu também posso ter agora um esquema de saída, isso aqui é a novidade, de corrente contínua. Aí eu tenho aqui habilitado as tensões para circuitos de corrente contínua. Então tá aqui, ó. Aí eu também, até todos os parâmetros, né, eu consigo estar definindo para o quadro também. Definir aqui o parâmetro do quadro, ó, vou definir o meu circuito. Vou colocar aqui um circuito de iluminação, vou tirar o prefixo aqui, vou botar aqui iluminação. Vejam que ele já renomeou no circuito 1, né, porque foi um parâmetro que eu defini. Ó, tá aqui, ó. Veja que eu tenho até uma indicação diferente desse circuito, que é de corrente contínua, eu tenho um mais e um menos, ó. E agora eu consigo aplicar esse circuito para essa carga de iluminação aqui, ó. Feito, ó. Então, pessoal, definindo os circuitos, ó, eu consigo agora estar fazendo toda a parte de lançamento automático. Eu posso até agora, se eu quiser, fazer um teste rápido aqui, fazer a verificação do centro de cargas, ó, por pontos ou por quadro. Ó. Vou clicar aqui, vou clicar no quadro. Ó. Vejam que ele, em função das cargas, ó, ele indica para mim que o centro de carga está bem aqui no meio do cômodo. Só para vocês verem que a aplicação dessa ferramenta aqui é bem interessante. Então, eu vou pegar o ponto mais próximo aqui, que seria esse ponto aqui da arquitetura. Então, é possível fazer a verificação do centro de carga, comando bem interessante. Agora vamos lá, ó. Vou definir aqui algumas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o lançamento dos eletrodutos. Então, vou deixar todo mundo aqui já parametrizado, posição aqui, teto, deixar aqui tudo certo. Agora eu venho aqui, ó, distribuir condutos. Então o programa vai fazer a distribuição automática desses condutos para mim, ó. Então vejam que ele já fez, ó, verificou os caminhos e aplicou algumas regras, ó, e já fez a distribuição dos comandos dos eletrodutos. É aqui o projetista, claro, né? Ele usa uma regra matemática, mas isso aqui a gente consegue aperfeiçoar essa topologia aqui. Então isso aqui é muito interessante, que é mais um comando de produtividade. Interessante que não está só no 2D. Eu posso acessar o 3D e eu vou atualizar aqui e eu consigo verificar aqui o ambiente, onde é que está esses elementos, ó. Deixa eu dar uma passada para cá. Então nós estamos mais, ó. Então vejam que eu já tenho meus elementos aqui, ó, nesse ambiente, ó, é o ambiente que a gente está, ó, já foram lançados os eletrodutos, ó. Então vejam que eu tenho aqui toda a parte da iluminação, das tomadas, ó. Então tudo que eu efetuei o lançamento já está aqui, ó. Inclusive eu vou até trocar a cor desse parâmetro aqui, esse aqui, ó, para ficar melhor a nossa apresentação aqui também. Deixa eu trocar a cor, deixa eu colocar um cinza para não ficar... Pronto, então vejam, ó, que eu já tenho as lâmpadas, essa parede aqui eu vou ocultar para a gente ver melhor. Então vejam que eu já tenho toda a parte da tubulação, das tomadas, eu vejo que eu tenho as luminárias, os quadros lançados, ó. Então isso que é interessante, né, da gente estar trabalhando num projeto em BIM. À medida que eu estava trabalhando lá no 2D, ele automaticamente já trouxe todo o meu modelo aqui para o BIM. Não tive um trabalho de fazer esse lançamento aqui todo no 3D. Ó. Isso aqui é bem interessante. Então, isso aqui facilita bastante o nosso trabalho. Então, vamos agora voltar para o pavimento térreo. Veja, a gente passou todos os eletrodutos de forma automática, né? Agora, outro recurso bem importante que ajuda muito, né, a produtividade do projeto, é que eu consigo agora no KeyBuilder, né, eu consigo passar a fiação, fazer o balanceamento das fases, né, dimensionar o circuito de acordo com os critérios da 5410. Então vejo isso, a gente ganha bastante tempo, porque eu não vou precisar estar utilizando planilhas externas. Então basta apenas um clique, ó, veja que eu tenho toda a fiação passada de forma inteligente, o dimensionamento, veja que eu consigo
tem um recurso muito interessante que é utilizar indicações, né? Eu consigo eliminar a sobreposição dos elementos. Ó, veja que ele já ajustou para mim. Então veja que isso aí é uma coisa que a gente consegue ganhar muito tempo de projeto. Inclusive, destacando para vocês aqui, ó, na parte de circuitos de corrente contínua, ó, ele já traz toda a indicação do positivo e negativo. Então, todos os diagramas, quadros, detalhamentos que a gente vai fazer no próximo arquivo de etapa que eu vou abrir, isso vai ficar bem visível, mas só para mostrar para vocês que eu tenho aqui toda a fiação já lançada. Posso fazer algumas configurações aqui, o programa traz uma gama de configurações interessantes da parte de dimensionamento, que é a próxima parte que eu vou mostrar, mas a parte de fiação eu consigo definir aqui prefixo, sufixo, né, para os circuitos terminais. Então consigo botar aqui, por exemplo, um prefixo cerquinha, o sufixo aqui eu posso botar milímetros quadrados, e vejam que isso aqui eu já posso atualizar de forma automática aqui, sem eu me preocupar com a parte de desenho. Ó, vejam que ele já trouxe para mim a indicação das cores também, do fase, neutro, retorno interno. Se vocês observarem, eu tenho toda a fiação do projeto indicada de forma automática. Então, para a gente ter mais produtividade, pessoal, agora no nosso projeto, eu vou abrir o arquivo de etapa dessa escola já mais completo para a gente seguir para a fase de dimensionamento e detalhamento. Então, eu vou abrir agora ele. Então, vamos abrir aqui o arquivo. Então, pessoal, com o projeto de etapa já aberto, veja que nesse projeto aqui eu já tenho, para adiantar o nosso processo, eu tenho todos os pontos já lançados. Ó, vejam que eu tenho toda a parte de iluminação, de tomada desse projeto. Nesse caso aqui eu tenho as eletrocalhas lançadas. Veja que eu tenho várias eletrocalhas T's aqui. Então veja que é um projeto bem mais completo, a tubulação pelo piso. Tenho aqui os quadros, a saída das eletrocalhas, o quadro geral, o quadro com transformador. Então, um projeto bem já detalhado, né? Aqui a entrada de energia, eu tenho um alimentador predial, que é o padrão da concessionária. Então, entrada de serviço da Celesc, tem a medição também da Celesc, tem as hastes de aterramento aqui funcional do padrão, caixa de inspeção. Veja que está tudo meio bagunçado, porque eu vou aplicar o comando otimizar indicações. Então veja que o projeto, nessa fase, eu teria que definir a fiação tudo manualmente. A gente pode acessar o gerenciador, que agora a gente vai dar um foco mais no dimensionamento. Então, depois que a gente lançou todos os circuitos, né, os eletrodutos e quadros, ó, eu tenho toda a minha lista aqui do meu projeto, com toda a minha hierarquia. Eu posso pegar o QD1, ó, e ver todos os circuitos que pertencem todos os pontos que pertencem a esse circuito, ó, todas as informações, a iluminação, tomada, chuveiro, a parte de reserva. E vejam que é interessante que eu tenho toda a hierarquia do projeto. O QE Elétrico é um software que faz o projeto elétrico em BIM, ó, de acordo com a norma. Então eu tenho desde o alimentador, do medidor, do quadro geral e dos quadros subordinados. E aqui o quadro que eu coloquei em si, o transformador, que é para exemplificar a parte aqui de corrente contínua, né, que é a novidade aqui do KeyBuilder. Então vejam que eu tenho toda a hierarquia dos meus quadros. Para quê? Para que o programa calcule a demanda, faça o dimensionamento normativo e gere todas as informações, né, do meu projeto. Então vejam que agora nesse projeto maior porte, ó, eu vou acessar aqui o 3D também para vocês observarem. Está aqui, então tenho bastante coisa já lançada, né? Então eu vou até fazer melhor, vou tirar aqui as outras disciplinas de apoio, né? Eu estou com várias informações aqui, ó. Então aqui eu tenho toda a minha parte elétrica, ó. Então, como eu falei para vocês, as eletrocalhas, ó, toda a tubulação, toda a modelagem, ó. Aqui os quadros, a saída dos quadros, ó, as caixas de passagem. Então tem um projeto, né, praticamente completo, ó. Então tá aqui, ó. Também até tem o SPDA junto nesse arquivo de etapa, né, que vai ser uma obra vai ser
uma outra palestra nossa, mas eu posso estar ligando aqui alguns elementos como viga, pilar, laje, para a gente ter uma visão maior do projeto, né? Então aqui a gente consegue ter uma noção da volumetria de toda a nossa instalação. Então agora o que eu vou fazer? Agora estou com o meu projeto aqui, eu vou agora fazer toda a parte de lançamento, automatizar algumas partes aqui. Vou ligar todo mundo aqui para a gente ter o mesmo padrão. Deixa eu só ativar aqui novamente. Pronto. Veja, no pavimento TR agora, eu vou acessar de novo, ó, operações, processar, eu vou passar a fiação de todos esses quadros, os circuitos de distribuição e os circuitos terminais, vou fazer o balanceamento das cargas, considerando a demanda de cada circuito, inclusive as cargas dos circuitos reservas, vou fazer o dimensionamento pela capacidade de corrente, né, utilizando as tabelas da 5410, a queda de tensão total e a queda de tensão parcial, o balanceamento das correntes demandadas, o dimensionamento dos disjuntores, dos IDRs, né, a verificação também da parte de curto-circuito. Então, todos os critérios normativos, sem precisar de uma tabela, isso de uma forma automatizada, né, pelos algoritmos da ferramenta. Então, vejam, eu vou dar um OK, ele está coletando todas as informações do meu projeto e vejo que em instantes, ó, ele passou todos os meus circuitos, ó. Olha que interessante, já passou toda a fiação. Então vejam quantas horas, né, a gente gastaria aqui para definir toda a fiação dessa escola de forma manual, o dimensionamento, as tabelas. E ainda tem um detalhe interessante, né? Eu posso ainda aplicar esse comando, otimizar indicações. Eu consigo selecionar todos os elementos, ó, e ele vai aplicar o algoritmo para eliminar a sobreposição. Então ele consegue fazer um bom trabalho, de novo, economizando bastante tempo, né, nosso de projetista. Eu sempre brinco nas palestras, né, a gente é projetista, a gente tem que definir a melhor solução técnica e econômica para o cliente, não ficar desenhando perninha de fio, né? Então eu sei que o projeto elétrico tem essa grande dor, quem faz projeto elétrico na mão sabe o que eu estou falando, desenhar trecho a trecho, fase, neutro, retorno, terra, ainda dependendo do esquema elétrico que você está trabalhando, é um trabalho árduo que demanda várias horas do projetista. Então veja que com alguns comandos eu faço tudo isso e ainda consigo fazer todo o ajuste, né, de sobreposição. Então vejam, ó, ele já fez todo o ajuste, ó, tirou aquelas sobreposições, ó, foi fazendo a linha de chamada, que tem várias opções de padrão. Eu gosto particularmente de usar esse padrão da linha de chamada. Claro que em um lugar ou outro ainda que eu posso ter algum problema de sobreposição, eu posso criar as legendas de fiação, que é bem importante, é um recurso bem bacana do programa. Mas veja que ele deu uma boa ajustada aqui, e agora basta só fazer o ajuste fino, né? Aqui em alguns lugares também já tinha criado a legenda de fiação, somente nas eletrocalhas, né, que passa uma quantidade grande de informação, eu já tenho isso aí. Então, feito isso, a gente vai gerar agora os detalhes, né, de dimensionamento. Passei a fiação automática, eliminei a sobreposição dos textos, ó. Agora eu posso selecionar aqui no meu projeto, por exemplo, eu seleciono aqui por quadro o alimentador, aí eu consigo extrair lista de materiais do alimentador, gerar quadro de carga, quadro de demanda, gerar planilhas, né, com as listas de materiais por quadro. Então a lista de material ela sai por projeto, por pavimento e ainda mais especificamente pelo quadro. Todos os relatórios, eu tenho relatório de dimensionamento, relatório de demanda, quadro de carga, lista de materiais, mapa de cabos. Então a documentação é muito completa do projeto. Então veja, eu vou gerar aqui, ó, quadro de carga do alimentador, que é a nossa entrada de energia, ó. Então vejam que eu já tenho várias informações, ó. Circuito, descrição, esquema, método de instalação, a tensão, a potência total em VA, em watts, né? A divisão de potência por fase, os fatores de projeto, temperatura, agrupamento, né? A corrente corrigida, seção do cabo, corrente do cabo, a parte de curto-circuito, o disjuntor e a queda de tensão parcial e total. E assim o projetista vou selecionar aqui o meu QM, ó,
E também eu continuo, ó, gerando todos os detalhes. Ó. Quadro de carga do QM com as informações. Aí eu consigo o meu QGBT, ó, e assim eu vou gerando. Ó. Então vejam que é muito ágil e eu tenho toda a documentação. Ó. Então aqui tem todas as minhas informações. Essas colunas dos quadros eu consigo estar personalizando as informações que eu quero adicionar de acordo com o default que ele já disponibiliza. Então está aqui, eu consigo estar fazendo isso. Posso pegar dos meus demais quadros, o quadro de carga. Ó. E assim eu vou tendo, aqui nesse quadro de carga eu já tenho os pontos, eu consigo separar por ponto de iluminação e tomadas. E importante, pessoal, que quando esses quadros são quadros inteligentes, qualquer mudança que eu faça no projeto, ele atualiza aqui de forma automática. Então, por exemplo, agora eu vou gerar também quadro de demanda, ó. Quadro de demanda do meu medidor. Ó. Então veja que eu tenho aqui todos os fatores de demanda que eu utilizei nesse projeto para o cálculo dos alimentadores. Ó. Então eu consigo gerar isso também. Feito isso, eu consigo, por exemplo, ó, extrair um relatório detalhado do dimensionamento do projeto. Então eu quero saber quais os parâmetros que foram utilizados. Então está aqui, ó, eu tenho um relatório detalhado do meu dimensionamento do meu quadro. Então aqui eu tenho alimentação, tensão, fator de potência, fator de agrupamento, temperatura, as tabelas da 5410 que ele aplica, a corrente separada por fase, critério da seção mínima, critério de utilização, método de instalação, queda de tensão, a parte de análise de curto-circuito, análise da proteção. Então veja que eu tenho um relatório muito detalhado no meu dimensionamento, tanto do meu circuito de distribuição, peguei aqui do QM, ou de um circuito terminal também. Eu posso pegar um chuveiro, por exemplo, até consigo visualizar qual é o percurso desse chuveiro aqui em planta. Ó. Ele está mostrando para mim ali onde é que está por onde é que está passando esse circuito. Então isso é bom que eu consigo simular vários cenários, vários critérios, ó, e eu consigo agora gerar aqui, ó, relatório de dimensionamento só do circuito terminal. Em toda essa documentação eu consigo estar utilizando, né, e colocando no projeto. Está aqui, ó, todo o meu relatório, né, completo do meu circuito, do meu chuveiro. Ainda tenho várias questões ainda que eu posso estar colocando, né? Além dos quadros de carga, pessoal, eu consigo gerar aqui, ó, os diagramas, né? Então consigo gerar o diagrama unifilar, o unifilar com ou sem quadros subordinados, ó, com apenas um clique. Ó. Então eu peguei aqui de um quadro, ó, do meu QD1, quadros de luz e força. Ó. Aqui eu tenho meus DPS, meu disjuntor geral, os DRs, né? Se eu quiser ativar o disjuntor de desconexão, eu consigo ativar esse quadro. E interessante é isso, eu venho aqui nas propriedades do quadro, seleciono o parâmetro que eu quero ativar, então eu vou colocar o disjuntor de desconexão aqui no meu projeto e vejam, ele já atualiza de forma automática. Isso que é grande vantagem, né? Você evita erros de atualização de projeto. Então isso aqui agora, quando eu for gerar o diagrama unifilar, ó, ele já vai ter essa informação atualizada. Então vejam que, ó, ele já apareceu aqui no meu diagrama unifilar o disjuntor de desconexão. Então isso agiliza muito o trabalho do projetista. Quadro de carga, diagrama unifilar, multifilar, tem toda a parte de legendas, né? Então eu tenho aqui legenda de fiação, que é uma legenda bem grande, ó. Aqui eu deixei bastante coisa só para a gente exemplificar. Ó. Então aqui eu tenho toda a indicação, né, das tags do meu projeto, então eu consigo estar mostrando, então toda aquela parte que a gente viu ali das tags eu tenho aqui nessa legenda. Legenda de condutos também, ó. Então vejo a parte de detalhamento é bem grande, tem toda a parte dos condutos. Se eu estou utilizando subredes, né, como eu mostrei no início do projeto, essas subredes também são indicadas nessa legenda. Aí eu tenho a parte de legendas, ó, de simbologias. Ó, vejo que agora é a parte de legendas de indicações, né? Então tem várias indicações no meu projeto. Para melhorar o entendimento de cada peça, eu posso ter essas indicações e essa legenda aqui. Tenho agora aqui a legenda de símbolos. Ó. Então vejam que praticamente, ó,
consigo gerar de forma bem detalhada todas as simbologias, né, 2D que eu utilizei no meu projeto. Então tá aqui, ó. Então tá aqui essa legenda que é bem interessante para mostrar bastante o nosso projeto. Bom. Feita a parte de legendas, ó, ainda tem essa legenda, que é a legenda detalhada, que é a parte que mistura com a lista de material também, que é a outra parte que eu vou mostrar. Então vejam que eu consigo também, ó, já que a gente está falando da parte de lista de materiais, ó, eu consigo gerar a lista de material do projeto todo, então ela vai sair em Excel ou em HTML, eu consigo configurar aqui o padrão que eu quero. Então veja que eu tenho a lista completa do meu projeto. Então ela é bem detalhada porque é uma lista que traz todas as informações do meu modelo, né? Então vejam que eu consigo extrair isso aqui com um único clique, que é importante porque essa lista depois pode servir de base para a parte de orçamentação. Eu posso pegar a lista só do pavimento, então eu quero extrair só a lista, né, do meu pavimento. Está aqui também, eu consigo extrair a lista só do pavimento. Então está aqui, ó, então ele já divide para mim. E ainda mais, que é interessante aqui na parte do projeto elétrico, às vezes eu quero saber o quanto eu vou gastar de material apenas da área relacionada ao quadro QD1. Então esse quadro QD1, ele está no ambiente aqui, eu quero saber quanto de material eu vou gastar só nesse ambiente. Então eu posso, ó, extrair a lista de material só de um quadro ou só de um circuito. Isso me dá mais precisão ainda nas minhas informações, ó. E ele agora faz toda a lista de material só daquele quadro. Então ele vai pegar, contabilizar toda a parte de tubulação, fiação e os acessórios, ó, pertinentes somente naquele quadro, né? E vejam que isso aí é feito de forma automática, sem eu ter trabalho braçal. E qualquer mudança no projeto, essas informações são atualizadas. Então, pessoal, após gerada a lista de materiais, nessa parte de detalhamento, uma coisa interessante aqui para finalizar, eu posso gerar o diagrama unifilar do QM com todos os quadros subordinados. Isso é interessante porque eu consigo gerar o diagrama unifilar total da instalação, ó. Então veja que eu tenho desde o alimentador ao QM e a todos os quadros secundários aqui do QGBT e dos quadros secundários, tendo toda a hierarquia aqui definida no projeto. Então isso aqui ajuda bastante, né, a gente ter todo esse controle do dimensionamento da edificação. Então um diagrama bem completo, que é gerado também de forma automática e qualquer mudança ele se ajusta automaticamente. Vamos falar um pouco de detalhamento. Eu quero mostrar para vocês o detalhamento isométrico e o corte. E o corte agora a gente tem uma vantagem, que agora esse corte você consegue fazer edição nele. Então ajuda muito. Então eu tenho um corte aqui que eu gerei desse ambiente, que eu tenho os 4 quadros, né? Então eu posso abrir esse corte, e é um corte que gera um modelo bem interessante. Então veja, ele gerou aqui o corte, tem um corte bifilar, que a gente tem os quadros aqui, o posicionamento dos elementos, então fica bem interessante esse modelo que a gente pode estar também inserindo na prancha. E eu posso exibir o detalhamento desse corte realista e ainda a vista 3D dele. Então eu vou colocar a vista realista. Então vejam, né, como fica bacana aqui o nosso corte. Então isso aqui é interessante, que eu estou no modo realista, mas se eu voltar para o modo croquis, eu consigo também fazer a edição dos elementos. Então é um recurso bem interessante, porque vejam que ele agora é um corte editável. Então os elementos que estão aqui eu consigo estar manipulando, né, as elevações dele. Eu vou fechar aqui. Outro detalhamento bem interessante é o detalhamento isométrico, né, que é bem parecido com essa questão do corte. Eu vou abrir aqui ele. Então veja que eu tenho aqui o meu detalhe isométrico e da mesma forma eu consigo
fazer lançamentos e exibir o detalhamento realista dele. Então vejam, né, que é um detalhe também que acaba acrescentando muita qualidade, né, no meu projeto. Então eu tenho toda a definição bem realista desse ambiente que eu estou mostrando. Então eu vou colocar aqui no croquis. E um interessante também é que no detalhamento, tanto no detalhamento no corte como no detalhamento isométrico, eu tenho esse recurso aqui, ó, que eu posso abrir ele realista com o modelo externo. Então eu posso abrir esses dois detalhes também com a referência do modelo externo, seja da arquitetura do IFC, do estrutural, para eles comporem aqui o detalhamento do ambiente. Vejam, né, que aqui agora, ó, eu acrescentei ele, ativei o detalhamento realista, só que agora, ó, vejam que agora ele está com a referência, né, da arquitetura, dos modelos externos, da estrutura. Então acaba assim ficando muito mais detalhado, muito mais realista, né, a apresentação dos nossos projetos. Isso aqui acaba ajudando muito a execução, uma execução precisa, né, que é um dos focos do BIM, sem ter erros, né, porque agora você consegue ver bem a interferência dos elementos dos projetos. Então vamos fechar aqui. E agora, após essa parte de detalhamento, vamos dar uma passada agora na parte de BIM, né, na parte de verificação de colisões e BCF. Vamos abrir o 3D. Então, com o 3D aberto agora, eu posso, né, veja que eu tenho aqui todo o meu lançamento elétrico, para todas as instalações, eu posso fazer as verificações de colisão. Então, tem toda a parte aqui de vínculo de modelo 3D, exportar modelo 3D, malha, opções, propriedades IFC dos elementos, né, dos elementos externos que eu estou importando, as notas BCF, que eu vou mostrar para vocês o que são na prática, a parte do Clash Detection, que é bem importante, e a possibilidade também de exportar o modelo IFC para o Algin, que é uma ferramenta de realidade aumentada, né? Está agora muito em alta, que tem recursos interessantíssimos. Então vamos fazer a parte de verificação de colisões desse projeto. Então eu vou clicar aqui. Então pessoal, nesse diálogo eu consigo definir todas as regras de colisão. Então eu consigo, aqui eu já tenho algumas regras já pré-estabelecidas, ó. A verificação da elétrica com arquitetura, elétrica com estrutura, que é uma situação que acontece muita colisão dos elementos elétricos com a estrutura, elétrica com hidráulica, né, principalmente a parte de tubulação, SPDA com elétrica, as caixas, né, SPDA com arquitetura e com hidráulica, né. Então aqui tem todas as regras definidas e aqui eu consigo, ó, no elemento nativo, definir quais os elementos que eu quero verificar com outros elementos nativos ou elementos externos, né? E os modelos ali. Veja que eu tenho toda a lista de modelos que estão associados a esse projeto e eu consigo fazer essa verificação. Ó. E ainda eu consigo definir regras, né, para ignorar algumas colisões. Por exemplo, o eletroduto com laje. Se a gente vai trabalhar com o eletroduto embutido na laje, não tem por que eu verificar todos esses elementos. E é interessante você fazer sempre um refinamento nessa verificação, porque são milhares de elementos, né? Você não perder um tempo desnecessário nessas verificações. Então, essa verificação de colisão do KeyBuilder é uma ferramenta muito útil já para antecipar todos os problemas e na própria concepção do projeto você resolver. Eu não vou rodar aqui por causa do nosso tempo, mas eu já tenho algumas colisões que ele já encontrou. O interessante é que ele vai encontrar colisão e vai gerar a nota BCF. Então, o que são as notas BCF, pessoal? No BIM, ela se chama BIM Collaboration Format. É uma nota, uma forma de você se comunicar com os demais colegas que estão participando do projeto em BIM. Então, vejam que o KeyBuilder ele consegue verificar o problema e já gera nota automaticamente, ó, com a câmera da posição que deu erro. Então veja, eu tenho aqui nessa nota os status, essa nota pode estar aberta, em andamento, concluída, né, ou pode ser reaberta. A prioridade dela, se é uma nota urgente, baixa, né,
eu consigo definir qual é a regra que eu estou utilizando, né, a nomenclatura, se é colisão, quem é o responsável, né? Então eu posso colocar aqui, Francisco, e assim vai, eu consigo colocar comentários, eu consigo vir aqui e fazer, ele consegue fazer um print da tela ou da situação que eu quero fazer alguma identificação. Então, o BCF é uma forma extremamente rica de informações para comunicar não só problemas de colisão, mas às vezes definições de projeto. Eu posso ter uma dúvida e passar uma nota BCF para o projetista de estruturas ou de hidráulica, né? Então vejam que é uma forma, e eu consigo aqui mostrar a posição, eu consigo transparecer os elementos, né? Então eu consigo fazer várias manipulações, ocultar os elementos, ocultei o elemento e agora eu consigo visualizar exatamente onde está acontecendo o problema. Então aqui ele encontrou o problema dessa tomada, né, colidindo com a porta. Então agora basta eu acessar essa tomada, mover ela para o lado e já resolver essa colisão. Isso aqui a gente consegue também com essas... Vou aqui agora tirar aqui, essas notas, eu já acessei, bem aqui que está acontecendo o problema, né? Então eu consigo resolver isso, consigo resolver tanto aqui no próprio 3D, selecionando esse elemento e mudando a propriedade dele, ou em planta, e dando andamento a essa nota. Então é um recurso muito, muito importante que ajuda, né, a comunicação no fluxo de projeto em BIM. E essas notas BCF que o programa gera, pessoal, eu consigo tanto importar como exportar. Então eu posso, nesse momento, exportar essa nota aqui. Essa nota vai ser exportada para uma pasta e eu posso vincular essa nota BCF com o K-Cloud, né? Lembra que a gente começou a nossa palestra falando do fluxo do Connect, usando o K-Cloud para fazer a gestão de toda a obra? Então eu tenho essa opção. Então vejam que é um recurso bem interessante essa questão da análise de interferências, né, junto com as notas BCF. Feita a verificação e toda essa comunicação entre os projetistas através da importação e exportação das notas BCF, eu consigo agora exportar, né, um modelo do meu projeto. Então aqui eu estou trabalhando com um projeto elétrico, então consigo definir alguns perfis aqui, nomenclatura, o formato de exportação. Então aqui eu vou exportar esse formato IFC. Veja que eu posso dar edificação completa ou personalizada. Isso aqui é interessante, porque se eu estou trabalhando com várias disciplinas e vários pavimentos, eu consigo fazer um filtro do que eu quero mesmo, que nesse momento importa fazer essa exportação. E aqui eu tenho vários perfis de exportação. Posso exportar o IFC 4, padrão Revit, IFC 2x3, padrão Solibri ou do ArchiCAD, entendeu? E eu posso exportar tanto para o meu gerenciador de arquivos, que eu vou mostrar depois, aqui para fazer essa gestão desses elementos, inclusive está sincronizado com o K-Cloud, e eu tenho essa opção, posso salvar, gerar e gerar todos. Não vou gerar para a gente ter mais, né, rapidez aqui no nosso projeto. Então, finalizado, exportado esse modelo 3D, né, então eu fechei o meu projeto, gerei a lista de materiais, tudo, pessoal. Eu posso aqui, ou na planta, né, agora fechar toda a parte de geração de pranchas. Eu tenho aqui o comando que faz com que eu gerencie todas essas informações. Então eu clico aqui, ele abre o diálogo de geração das pranchas, na qual eu consigo, né, definir. Claro, eu posso configurar as margens, né, os selos com as informações para a geração das pranchas, para que ele preencha isso de forma automática. Tenho meus controles aqui de geração, a parte de visualização, posso fazer um preview dos meus elementos e assim eu consigo fazer a gestão de todos os meus desenhos, né, que vão ser gerados. Então eu vou cancelar porque eu já tenho isso aqui gerado para otimizar. Feito isso, vejam, eu tenho aqui a parte, as folhas geradas, as margens já na qual eu fiz todos os ajustes, né? Então isso aqui vocês conseguem depois
Ó, tem as margens prontas, né, com todas as informações, as folhas geradas. Então você tem toda uma gestão de desenhos, né, para as pranchas. Ó. Então tem as pranchas todas montadas, tudo isso aqui de forma bem organizada. Isso aqui eu consigo tanto, pessoal, exportar em DWG, também consigo imprimir em PDF, né? Então tem DWG, PDF e ainda a questão da exportação do modelo 3D e IFC por causa do BIM. Então eu tenho como fazer toda uma gestão desses documentos, desde as plantas em PDF, os DWG já gerados, os modelos IFC, na qual eu posso estar exportando esses modelos para o K-Cloud, todos esses documentos, memoriais e cálculo, lista de materiais, tem todas essas informações aqui já do meu projeto. Veja que é bastante coisa que eu consigo gerar aqui de informação de documentação, né? Por exemplo, o programa gera o memorial descritivo de forma automática. Ele já está aqui, e eu posso acessá-lo. Está aqui, ele já gera para mim o memorial descritivo de todo o meu projeto. E é um memorial bem extenso, né? Se eu colocar todas as informações pertinentes, ele gera todos os quadros de carga, todas as legendas, então eu consigo personalizar. Então é um memorial bem extenso aqui, ele está bem resumido, mas eu consigo inserir N informações. O mais importante é que esse memorial aqui eu consigo personalizar vários blocos de textos, né, que eu vou estar inserindo aqui no meu projeto, agilizando muito, né, o trabalho do projetista. Então vejam que também eu consigo ter essa opção aqui da verificação do memorial descritivo. Então, finalizado toda a documentação, eu consigo, pessoal, sincronizar, né, vincular isso com o K-Cloud para sincronizar todos esses documentos na nuvem, né, que é o fluxo do Connect. Então eu vou acessar aqui de novo a nossa obra no K-Cloud para finalizar aqui a nossa apresentação. E finalizando esse fluxo, aqui no projeto elétrico agora, dentro do K-Cloud, projeto executivo, eu tenho a pasta documentos, que vai constar todos aqueles memoriais, né, que a gente gerou lá no K-Builder. Na pasta modelos, aqui eu tenho o modelo IFC, gerado das instalações elétricas, para a gente continuar, né, o nosso fluxo de trabalho em BIM. E as plantas, né, todas as pranchas geradas, né? Então finalizando todos os entregáveis do projeto, né? Inclusive nessa etapa aqui, como eu gerei o IFC, e eu também, uma outra parte importante para ilustrar nossa apresentação aqui, no KVisus, né, que é a nossa nova ferramenta para a parte de orçamento, eu posso estar importando o IFC das instalações elétricas, que a gente acabou de trabalhar, aqui está junto elétrica SPDA, através da lista ele já obtém do próprio IFC todo o quantitativo, que o nosso IFC já é exportado com quantitativo, e eu consigo gerar o orçamento de forma automática. Aqui eu tenho só alguns elementos associados, que é só uma forma ilustrativa, para vocês terem noção de todo o fluxo de projeto em BIM, né? Agora estou com aqui o modelo dentro do orçamento, e eu consigo vir aqui e gerar quantitativo, orçamento analítico, várias opções aqui. Vou gerar o orçamento analítico do meu projeto. Deixa eu salvá-lo aqui. E ele já gera para mim. Então, fechando, né, todo o ciclo aqui do nosso projeto de instalações, né, com todos os elementos definidos em BIM. Então, é uma nova opção aqui para a gente projetar. Então, feito isso, a gente finalizou o projeto, entregou toda a documentação, está tudo aqui no K-Cloud. Então isso finaliza aqui nosso fluxo de projeto em BIM. E para finalizar, eu acabei abrindo aqui o nosso site, pessoal. Aqui no nosso site vocês encontram, né, informações de todos os nossos produtos, conhecimento, eventos, planos, tem tudo aqui bem informado. Aqui a gente tem a jornada do SESC, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. A gente preparou várias jornadas aqui de sucesso para os projetistas conseguirem, né, fazer o desenvolvimento aqui dos seus projetos. Então tem a jornada de elétrica,
de estruturas, de BIM, para auxiliar você a ter um maior conhecimento, né, do fluxo de projeto. Então a jornada está disponível aqui no site da AutoQI, as informações, e o portal dos fabricantes, né, que é, como eu mostrei no começo da apresentação, nós estamos desenvolvendo diversas parcerias com fabricantes, né, para quê? Para que eles possam disponibilizar as bibliotecas, os objetos em BIM, para os nossos projetistas utilizarem, não só os objetos em BIM, mas também os seus catálogos técnicos. Então hoje você tem esses 4 fabricantes aqui, esse fabricante está quase finalizando, então estamos aí negociando outros fabricantes, né? Fiquem atentos com as novidades, porque isso aí melhora muito a qualidade e a assertividade dos projetos. Então a gente está sempre, né, procurando novas parcerias com os fabricantes. Então, pessoal, era isso aí. Eu agradeço, né, a todos aí a participação da nossa palestra, né? Acho que foi um pouco extensa, mas deu para a gente abordar diversos fatores, diversos parâmetros no fluxo de projeto em BIM. Lá no chat, né, vocês podem estar aí no decorrer, e claro, no decorrer da palestra colocando aí, está respondendo as perguntas. E a gente fica aí, agradece a todos e fica à disposição nossos canais, né? Acessem todas as nossas redes sociais para saber mais novidades aí dos lançamentos e os nossos eventos aí da AutoQI e do K-Builder. Então, pessoal, muito obrigado, né? E até as próximas palestras.